Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, graça e paz, como a gente costuma falar. Bom dia para quem ainda não cumprimentei. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração para iniciar o culto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais, Senhor, uma oportunidade, Senhor, de vida que tu nos dás, Senhor, por mais uma semana de bênção, Pai, que o Senhor tem dado, Senhor, aos teus servos, Senhor, tem dado a cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho, Senhor, de toda a semana. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado, Senhor, a cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais oportunidade de estar na tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor Deus. Que o Senhor possa vir falar, Senhor, conosco através, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, usar o teu servo, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor, preparar os nossos corações, ó Pai, para receber, Senhor, tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que está para acontecer, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar na frente, estar na direção, Senhor Deus. O Senhor capacita, Senhor, a cada um, ó Pai, que nós possamos, Pai, juntos, ó Pai, trabalhar para Ti, Senhor, que nós possamos glorificar, Senhor, o Teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, vamos ler Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler só o versículo 18, não é isso? Colossenses. É isso mesmo. Ok, então vamos ler só Colossenses capítulo 1, versículo 18. Certo? Que diz assim: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Amém? Então vamos continuar com alegria, né? Um louvor. E acho que está completo hoje o nosso louvor. Amém? E temos uma membro ali que está de retorno. Vamos louvar com 2 hinos, né? Paz, senhoras e irmãos, é com alegria que cantamos na presença do Senhor, amém? Hoje é um dia muito especial. A casa do Senhor se alegra porque o corpo de Cristo se reúne, amém, irmãos? Este texto que o irmão Márcio leu é um texto que diz muito à minha vida. Quando eu acabei os meus estudos, nós temos de fazer uma tese para acabar. E na minha inocência de juventude, eu fiz uma tese sobre a organização perfeita. Como é que uma organização deveria... E uma das coisas que se tem de usar é um autor, um texto base, uma das regras para construir a tese. E eu fui falar com o meu professor e quis usar este texto como a minha tese, o corpo de Cristo, os membros. E o meu professor fez de tudo para que eu não usasse esse texto. Mas eu comecei um bocado casmurra e eu fiz. E o Senhor me deu graça e a minha tese passou acima de 18 valores, que foi uma vitória no nome do Senhor. A perfeita organização é a organização que Deus desenhou para a igreja. Amém? O homem não a pode reproduzir. E essa foi a parte que eu falhei, porque eu tinha assim essa ideia filosófica meia romântica de que as organizações podiam se funcionar assim, mas não. É preciso o Espírito Santo e isso só a igreja tem. Amém? Glória ao nome do Senhor.
tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Glória ao teu nome, Senhor. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou do meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém? Mesmo quando temos de passar por meio do fogo, na escuridão, a presença do Senhor está connosco. Amém? Às vezes nós achamos que Ele não está lá e esquecemos. Mas Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. Amém? Ele chamou-nos amigos, sendo nós inimigos de Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Eu vejo o Rei da Glória no céu sobre as nuvens vir. Trema assim a criação. Amém? Vejo o Rei da Glória no céu
sobre as nuvens vi, trema assim a criação. Vejo amor e graça a todos purificar. Cante ao Rei, a Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Cantam os anjos. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vejo numa geração assumindo seu lugar com uma fé, o Senhor. Vejo um avivamento ao orarmos e enxergar, buscarmos a face de Deus. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Cura e purifica-me, vem me ensinar a ver como vês, vem me ensinar a amar como tu. O que queres, quero, Deus. Tua causa é todo o meu viver. Ao andar da terra ao céu, meu Redentor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Glória ao teu nome, Senhor. Como os anjos proclamaram nas campinas, Senhor, perto, Senhor, de Belém, Senhor, nós queremos proclamar hoje: Hosana, Hosana nas alturas, paz aos homens. O Redentor chegou, amém? Chegou para nós, chegou para o mundo inteiro. Obrigado, Senhor, porque te quiseste entregar, porque tu, como Deus perfeito, te entregaste sem sacrifício vivo, para que nós, pecadores, possamos alcançar, Senhor, a face do Pai. Obrigado, Senhor. Lembra-nos disso todos os dias. Senhor, renova a nossa fé para que nunca, Senhor, possamos desfalecer. Glória ao teu nome. Santo é o teu nome, Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, amém? Com alegria que nós estamos realmente na casa do Senhor. Hoje é um dia muito especial para nós e nós iremos celebrar a Deus, amém? E a chuva começou a cair.
Tá? Então, isso mesmo, né? Graças a Deus por tudo. E nesta manhã nós estamos celebrando o Senhor nosso Deus, é dia do Senhor em primeiro lugar. Nós estamos alegres por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que verteu o seu sangue por nós. Amém? E estamos também lembrando e celebrando de alguma forma a Igreja de Cristo Jesus, com que queremos ter a seguir a nossa reunião administrativa extraordinária, sendo que a reunião administrativa ordinária já foi quinta-feira passada, e nós iremos ter a extraordinária para tratar desse assunto tão maravilhoso e importante. Amém? Eu, antes de ainda lermos o texto bíblico e de orarmos, eu queria lembrar aos irmãos do artigo 5 do nosso regimento interno, que eu vou passar a ler, que eu sei que os irmãos sabem de cor. Amém? Todos sabem de cor? Não. Mas eu vou ler para lembrar os irmãos sabem do que se trata. Artigo 5, membresia, base bíblica, 1 Coríntios 12, 12 a 27, e será o texto desta manhã. E no 5.2 diz assim: significado de membresia. Você é membro desta igreja e este é o significado de membresia. É a revelação de Deus Pai em Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo operante nos salvos que congregam nesta igreja local em comunhão, união, amor, oração e em obediência a uma só fé e forma de vida, segundo a observância comum e total de toda a doutrina bíblica. Amém? Quantos afirmam esta declaração de fé? Esta declaração de membresia? Amém? Amém. Amados irmãos, esta frase não foi feita porque é bonita, porque é poética, ou porque era uma tese da escola, né? Esta frase foi escrita pelos presbíteros da igreja, que reuniram, oraram, trabalharam para chegar a esta conclusão. Não foi copiada de um outro lugar, porque, meus amados irmãos, ela tem que ser geral para todo o corpo de Cristo, mas ela tem que ser aplicável de forma única à igreja local que nós somos, com as pessoas que nós somos. Amém? E sempre nós revemos e sempre nós estamos abertos a discutir e a rever todas essas questões. Por isso, irmão, que você tem lá em casa o regimento interno, não é? Para quando você tiver alguma dúvida, alguma questão, você possa ver. Os artigos mais importantes são aqueles artigos que têm a ver com a fé. Amém? Declaração de fé, a declaração de membresia, etc., que você assinou num determinado momento, porque nos lembra e nos faz pensar sobre essa aliança que nós estamos tendo uns com os outros. Tão importante, irmão, que nós tenhamos em mente essas coisas, e sempre tendo em mente que tem que ter como base a Escritura. Por isso é que no artigo 5 da membresia, a primeira parte é base bíblica. 1 Coríntios 12, 12 a 27. Talvez você está a dizer assim, essa parte devia ficar para a reunião administrativa, afinal não é agora o assunto tratar disso. Mas se nós vamos para o texto bíblico que vai justificar aquilo que queremos fazer a seguir, nós precisamos de ter consciência de onde é que nós partimos. E é importante que nós, como igreja, lembramos estas coisas. Não temos por costume, algumas igrejas têm no dia do Senhor, do povo levantar e recitar partes do fundamento da fé ou da profissão de fé. Não temos esse costume, embora, honestamente, irmãos, em minha mente, muitas vezes está a fazermos isso. Amém? Planeamos para outubro um pouco diferente e talvez faremos alguma coisa do género. Por favor, abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios 12, versículos 12 a versículo 27. O texto é longo, nós não iremos debruçar em todos os detalhes do texto. Há várias coisas aqui no texto que nós iremos colocar juntas para podermos estar dentro do horário, mas não vamos deixar passar nada que não seja importante. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 27. 1 Corinthians 12, 12 to 27. Eu poderia tentar dizer em espanhol, mas eu estou certo que eu vou errar com a palavra Coríntios. Então os irmãos podem, por favor, à medida que encontrar, ficar de pé para juntos lermos a palavra do Senhor. O meu coração esta manhã está cheio de alegria, eu acho que o vosso também. E o Senhor é bom, grande é a sua misericórdia. Amém? Diz assim o texto sagrado: ora, assim que o meu corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso
nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos em especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que não são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Oremos. Amado Deus e Pai, obrigado pela tua bondade, misericórdia e graça, que nesta manhã a tua palavra se torne clara aos nossos ouvidos e possamos verdadeiramente perceber a importância de sermos parte do corpo de Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, podem ficar sentados. Eu dividi o texto em várias partes. E em primeiro lugar eu queria me referir ao versículo 12 a 14. Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque não é minha intenção ler todo o texto outra vez, só saltar alguns pontos, realçar algumas expressões na Bíblia. Mas olha, mantenha a Bíblia aberta, versículos 12 a 14, nós encontramos as seguintes afirmações. Muitos membros, mas um só corpo. E Paulo, para explicar isso, inspirado pelo Espírito Santo, portanto Deus falando para a nossa igreja de Mount Clare esta manhã, ele faz uma ilustração de alguma coisa que você sabe, que é o seu corpo. O seu corpo é composto de vários membros. Todos os membros, um membro só não é o corpo. Mas o corpo, para funcionar, ele precisa e ele tem vários membros. E Paulo vai comparar, e não é só neste texto de Coríntios, ele vai comparar a igreja de Cristo Jesus, no caso que nós realçando e pensando na igreja de Cristo Jesus como um todo, a igreja universal de Cristo Jesus, não a igreja universal do Reino de Deus, claro, obviamente, a igreja universal de Cristo Jesus, a igreja de todos os tempos, aliás, irmãos, a palavra católica significa igreja universal. Lamentavelmente, a igreja católica, conhecendo como instituição, ela não é igreja e ela não é corpo de Cristo. Obviamente, por razões doutrinárias teológicas que nós percebemos claramente que é heresia. Mas a igreja, a palavra universal ou a palavra católica, que é usada por duas instituições que na verdade não representam o corpo de Cristo, lamentavelmente, por isso que nós não usamos com frequência essas expressões, palavra católica ou palavra universal, mas verdadeiramente na igreja do corpo de Cristo, a igreja de Cristo como um todo, a igreja que é com Moisés, com Arão, com Noé, a igreja que é com Paulo, a igreja que é com Martinho Lutero, que é com João Calvino, que é conosco hoje, esta manhã. Essa igreja como um todo, ela é um corpo e ela é a noiva do Cordeiro que será apresentada diante de Cristo Jesus. Mas ao longo dos tempos, Deus reuniu o seu povo em grupos, Deus colocou o seu povo em determinados locais específicos conforme a sua soberana vontade. Você está aqui esta manhã porque Deus te colocou neste grupo. Porque Deus te direcionou este grupo. E se você olhar para trás, você vai ver quantas vezes a mão de Deus te dirigiu para que você fosse parte deste grupo aqui esta manhã. E quantas vezes Deus operou para isso. E tenho certo que cada um de nós tem uma história diferente para contar. Mas todos reúnem ao mesmo, estamos aqui esta manhã. A mesma coisa acontece quando Deus faz a mesma coisa no Egito, na terra de Gozém, quando o povo dele estava lá reunido naquele lugar e Deus por intermédio de Moisés, tira o povo e leva até a terra prometida, continua a ser o povo de Deus reunido num determinado lugar que deveria de ser como exemplo para todas as nações. Ao longo do tempo, você olha no Novo Testamento e a nossa base, sempre a Escritura, você olha no Novo Testamento e no livro de Atos, você percebe claramente as igrejas locais, os determinados locais onde tinha igreja e como a igreja funcionava como um todo. E nós vemos nas cartas, como por exemplo esta, que Paulo escreve cartas a igrejas locais, determinando a igreja local o que ela deveria de ser, o que ela deveria de fazer e como ela deveria de agir. Reunimos essas cartas todas, esses conceitos todos na Bíblia Sagrada.
e temos as instruções de como a Igreja de Cristo Jesus em Mount Clare deve agir e deve ser. Nós não inventamos uma declaração de fé, nós não inventamos uns estatutos, nós não inventamos uma aliança. Estou a falar dos documentos da Igreja, para que nós possamos ter uma instituição que funciona bem. Nós vamos às Escrituras e voltamos às Escrituras sempre buscando da palavra do Senhor como nós devemos ser hoje. E é uma expressão, irmãos, que eu gosto de pensar muito, e você conhece, alguns devem conhecer de outros locais e de outros até movimentos que usam a expressão Atos 29. Não abra a Bíblia em Atos 29, não faça como eu da primeira vez que eu ouvi essa expressão. Primeira vez que eu ouvi falar em Atos 29, eu fui à Bíblia procurar o que é que dizia Atos 29. Não tem, Atos termina em 28. O que é Atos 29 é nós hoje, seguindo e continuando, sendo o corpo de Cristo. Por isso é que na t-shirt que você levou da igreja atrás diz Atos 2,42. O que é que eles queriam? Nós quase conseguimos dizer de cor. Doutrina dos apóstolos, a oração, a comunhão e o partir do pão, falando da ceia do Senhor e do batismo, os sacramentos ou as ordenanças, como você preferir chamar. A nossa base bíblica, a nossa estrutura de igreja tem que estar afirmada nestes 4 pilares, ainda que nós podemos crer e cremos nas doutrinas da graça, nos 5 pilares das doutrinas da graça, ainda que nós cremos nas 5 solas, e iremos estudar, assim permitindo Deus, em outubro as 5 solas, ainda que nós creiamos naquilo que ao longo da história foram estabelecidos princípios fundamentais para a igreja, ainda que nós estamos estudando o catecismo do Westminster, e nós cremos e acreditamos e gostamos da Confissão Batista, falando aqui que, como o nosso irmão na sua igreja segue, ou Edinburgh Catechism, como os nossos jovens que estão no NRC estudam. Nós cremos nesses fundamentos, esses fundamentos são importantes, mas sempre lembrando que a palavra do Senhor, ou o texto que estamos nos referindo, nos mostra que a igreja tem que ser um corpo. Então dizer assim, eu sou parte da igreja de Cristo de todos os tempos, automaticamente nos leva a pensar que eu sou parte e tenho que ser parte de uma igreja local, onde esses princípios eternos, gerais, são praticados, foram estabelecidos pelos presbíteros da igreja e são praticados. Então ninguém pode dizer eu pertenço à Igreja Universal de Cristo Jesus se não pertencer e não estiver congregando numa igreja local. Porque a igreja local, ela não é uma invenção. Ela é o reflexo e a luz que ilumina e o deslumbre daquilo que é a Igreja Universal de Cristo Jesus que irá estar no céu. Procure nas cartas, procure nas Escrituras, procure no Novo Testamento e veja como sempre a igreja local é referida como o corpo de Cristo. E Paulo está a falar agora aqui para uma igreja local. E diz que essa igreja, olha o versículo 12. Por isso eu pedi que o irmão mantenha a Bíblia aberta, porque o corpo, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque em um só corpo todos fomos batizados. O corpo, versículo 14, não é feito de um só membro, mas de muitos. Nós somos os membros do corpo de Cristo. De uma forma geral, universal, eterna, mas também de uma forma local. Onde, diz o texto aqui, e do versículo 15, deixa eu só, irmãos, do versículo 15 ao versículo 17, é muito interessante como Paulo coloca aqui aquilo e a importância de cada membro. E pegando no corpo humano, ele diz assim, o pé não pode dizer, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo. Para os irmãos que estão a estudar as 9 marcas de uma igreja saudável, tem lá um ponto que é membresia, e no livro você deve ter encontrado, e quase todos os livros das 9 marcas mostram uma analogia exatamente dos membros da igreja que chegaram diante do líder e disseram eu vou embora, e um é o senhor nariz e o outro é o senhor ouvido. Eu não sei se os irmãos já leram isso, não leram, você vai chegar ao ponto que você vai ler isso. Alguns irmãos estão assinando, confirmando que leram. Irmãos, você vai perceber a importância que todos os membros do corpo de Cristo, como é que nesta analogia o pastor Marco Débora e a sua equipe coloca juntos e explana e apresenta como é que a igreja de Cristo Jesus deve ser. Eu pensei em trazer o texto, mas era longo, eu achei que era melhor não trazer, e também dado que estamos a estudar as 9 marcas, e você por certo já chegou, esse texto já chegou até si, senão ele irá chegar nas próximas semanas, no estudo que nós estamos fazendo, ou alguma coisa do género. Amados irmãos, nós somos parte do corpo de Cristo, e nenhum pode dizer, porque eu não sou aquilo, eu não sou parte. Porque eu não sou que canto à frente, eu não tenho que cantar no culto. Aliás, amados irmãos, é outra coisa muito importante, que o canto da nossa igreja seja sempre um canto congregacional. É por isso que a gente tem televisão aqui. Você está à espera de ver as notícias? Aqui.
A CNN, de certeza que não, não é? Você está à espera de ver notícias aqui? Não. Você está à espera de viver o futebol aqui? Definitivamente não. Não nesta igreja. Você, de certeza absoluta, que você sabe que vai passar os hinos para que você possa cantar. Para que você possa participar. E essa é a função ali ou escola musical, ou outra coisa de ensino que a gente precisa e que a gente eventualmente utiliza. Não é para trazer PowerPoint para a pregação. Não? A pregação não precisa de PowerPoint. Jesus não usava PowerPoint. Você diz, "Ih, pastor dinossauro." Não havia PowerPoint na época, e eu sei. Eu não acho que Jesus iria usar PowerPoint se fosse hoje. A palavra tem que ser pregada, tem que ser explanada. Tem que ser dirigida para que o Espírito Santo opere. Amém, irmãos? Mas vamos deixar de parte. Porque num canto na frente, num canto no meu lugar. Não existe isso. Porque eu não toco e eu não tenho que participar do culto. Não existe isso. Porque cada um tem a sua função, cada um tem o seu trabalho e cada um é parte, mas uma parte diferente do corpo para que o corpo funcione bem. Pensando no corpo humano, pensando, por exemplo, nos pés, todo o nosso peso, toda a nossa estrutura está assente nos nossos pés. Mas os pés não fazem o trabalho das mãos, as mãos não fazem o trabalho dos pés. Mas todos são necessários, todos são importantes. Se você continuar o texto e olhar o texto, no versículo 18, diz assim, Deus dispôs os membros, ou o resumo do versículo 18 seria, Deus dispôs os membros segundo a sua vontade. Olha o versículo 18 comigo, eu vou ler o versículo 18. De facto, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo segundo a sua vontade. O que é que isso quer dizer? Você tem a função no corpo de Cristo, você é parte do corpo de Cristo, no lugar que você está, na idade que você tem, seja na sua juventude, seja na idade mais velha, você está nesse lugar, nessa posição, porque Deus, na sua soberania, o colocou neste corpo com um determinado propósito, porque Ele é soberano, e Ele é eterno, e Ele sabe o que faz. A igreja é de Cristo. Uma das coisas, irmãos, que me atrapalhava, graças a Deus, mas graças a Deus mesmo, agora não é aquela expressão, eu às vezes entuso, não é? Graças a Deus, mas aqui eu quero referir mesmo, eu estou grato a Deus, que nesta igreja parou-se de dizer a igreja do pastor Daniel. Porque teve uma época que se dizia, e eu corrigia isso desde o início, irmãos. Eu sempre fui muito insistente nisso. Porque não é a igreja do pastor Daniel, não é a igreja do presbítero Márcio. É a igreja de Cristo. Tem um nome para registrar, que é o Ministério de Filadélfia. Mas esse é o nome do registro. A igreja é a igreja de Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. Quando o Senhor da igreja deixar de ser Cristo, nós deixamos de ter igreja. Porque Ele é soberano sobre a sua igreja. Porque a igreja é para a glória do Senhor. A igreja é de Deus. E Ele verteu o seu sangue pela igreja. Meus amados irmãos, ainda que a gente se gaste, se deixe de gastar pela igreja, se esforce pela igreja de Cristo, se entregue pela igreja de Cristo, ainda que eu verta todo o meu sangue pela igreja de Cristo, e eu não salvo a igreja de Cristo, será inútil, porque aquele que é de Deus, que é soberano sobre a sua igreja, foi Ele que verteu o seu sangue puro para comprar a sua igreja. A igreja pertence a Ele. A igreja não é de nenhum homem, a igreja não é nem do registro. Isso é a propriedade que está nesse registro aí, em nome do Philadelphia Ministry. Mas isso é em relações comerciais, em relações legais. O dono da igreja, o Senhor da igreja é Cristo Jesus. E Ele é soberano, e Ele determinou onde é que você está, Ele determinou o que você está a fazer. E qual é a sua função dentro da igreja. E Ele é soberano, e Ele é Senhor Deus. Jamais nos esqueçamos disso. A igreja pertence a Cristo. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos propriedade divina. O texto do versículo 17, do versículo 21 ao versículo 24, a primeira parte do versículo 24, se você olhar o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Paulo diz e ensina que assim como há muitos membros, mas há muitos membros, mas um só corpo, nenhum pode dizer que não precisa do outro. Nós precisamos uns dos outros. Amados irmãos, uma vez eu estava a ouvir uma pessoa que faltava muito ao culto, e sempre a gente se preocupa com quem falta ao culto. E a pessoa disse-me assim, eu estava dirigindo o meu carro, e não era naquele tempo que o fio do carro, olha aos anos que vai, o fio ligava no carro, lembra? Antes do Bluetooth. Os jovens não fazem ideia. Havia uma época que não havia Bluetooth.
Houve uma época que nem havia telefone, gente. Vocês não sabem isso, mas havia. Mas lembra daquele tempo que você chegava ao carro, ligava o fio para falar no rádio do carro, lembra? Quantos são da minha idade? E ninguém, é tudo jovem, ninguém se identificou. Eu lembro-me disso perfeitamente, estava no carro e estava a falar com essa pessoa e estava a dizer, só faltou o culto e tal, outra vez e tal, estou preocupado. E a pessoa disse, bem, na verdade, quem perde sou eu. Eu parei o carro. Eu sei exatamente onde eu estava no 46, and I pull into a parking lot, e eu parei o carro, precisava, algo que isto foi sério. A pessoa acha que faltar ao culto, a prejudicada, é somente a pessoa que falta. Não é. Eu disse, não é. Com base neste texto, é óbvio que não é. Quando você não está na casa do Senhor, você está prejudicando o resto do corpo de Cristo. É como se quando você não está participando, quando você tem uma mão que você não pode usar, você tem grande dificuldade e o resto do corpo tem que se desenrascar para substituir aquela falta. Se Deus te colocou neste corpo de Cristo, você não está no culto, você não está participando das atividades, você não só está perdendo a bênção espiritual, você está prejudicando o corpo de Cristo. Você não pode dizer, porque não, eu não preciso daquele irmão não faz falta, isso não existe. Isso não faz parte. Se você está aqui, Deus te colocou, há um propósito, há uma razão, há uma necessidade, você está aqui. Irmãos, o texto é muito claro. Os membros, ao contrário, o versículo 21, o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você, nem a cabeça aos pés, não preciso de vocês. Você não é dispensável no corpo de Cristo, porque quem te colocou aqui sabe porque te colocou. Sabe. E vai para além da sua função na casa do Senhor, e ainda que às vezes há momentos que nós não podemos estar por esta razão ou por aquela, e a gente pede alguém para substituir, ou você pode tomar o meu lugar, pode resolver lá aquele problema, pode resolver o outro, e ainda que nós façamos isso uns pelos outros em amor, entenda que eu não estou a falar desse tipo de função, eu estou a falar do facto de você ser parte do corpo e não estar no corpo. Por alguma razão. Sabe o que é que o Satanás mais quer? Ele quer destruir o corpo de Cristo. E sabe como é que ele faz? Ele começa a desligar alguns. Tira um para aqui, tira outro para ali. O que Satanás quer fazer dentro da igreja é minar-nos de maneira que nos ponham uns contra os outros e nos vá tirando um ao outro. E depois eu não preciso daquele, aquele não faz falta. Meus amados irmãos, às vezes a tendência, inclusive da direção da igreja, é se aquela pessoa fosse embora, nós tínhamos menos problema. E sabe que é pecado, irmãos? É pecado isso, é pecado. É uma tentação da direção da igreja, claro que é. O irmão é muito problemático, se eu fosse embora não me dava problema. Meus amados irmãos, isso é pecado, porque se Deus colocou ali, se está a dar problemas, é para o crescimento, é para a edificação dos outros, é para nós trabalharmos, é para nós amarmos, é para nós ficarmos e cuidarmos e sermos aperfeiçoados uns com os outros. Agora, tente não ser você esse problemático, não é? Claro, lógico. Não aproveite as minhas palavras para começar a ser problemático e começar a dar problema, porque você só está querendo identificar os outros. Edificar os outros. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus nos ajude e nos faça perceber o que é ser o corpo de Cristo. O que é ser parte. Diz o texto que há uns são menos decorosos, nós temos que tratar de maneira mais decorosa, depois temos que têm menos honra, então a esses temos que dar mais honra, porque Deus colocou assim no corpo para aquele que tinha mais falta dela, e quando você olha para o seu corpo, você percebe que nem todos os membros têm a mesma função, nem todos os membros funcionam da mesma maneira. E alguns precisam de cuidado especial, e às vezes alguns ficam no nosso corpo, ficam doentes. Se você tiver um problema de estômago, você vai se sentir mal, você vai ter cuidado com o que você põe na sua boca, de forma a que aquilo não vai afetar o seu estômago. Ou se você tem um problema, seja qual for, de saúde, seja ele qual for, você vai ter cuidado que o resto do corpo funcione cuide de maneira que aquela parte não crie problema. Temos cuidado do nosso corpo, é bíblico também cuidarmos do nosso corpo. Assim também é bíblico que nós possamos cuidar do corpo de Cristo. Agora cada um, segundo o texto sagrado, ele tem a sua função. E entenda uma coisa, irmão, por favor, entenda isto. Deus não salvou ninguém para ficar sentado num banco da igreja sem fazer nada. Deus não salvou para você ficar sentado no banco sem fazer nada. Isso não é ser membro do corpo de Cristo, isso não é ser parte do corpo de Cristo, isso não é ser ativo no corpo de Cristo. Deus te salvou para desenvolver uma obra no reino dos céus. Meus amados irmãos, você diz assim, entenda por favor,
quando Deus salvou a tua alma e te trouxe ao seu reino, e você acredita que a salvação é pela graça, por meio da fé, você acredita que é um ato sobrenatural de Deus, no dia que Deus salvou e te trouxe a fazer parte do corpo de Cristo, neste lugar, Deus tinha um propósito com a sua vida aqui. E é para você desenvolver o seu ministério, a sua função dentro da casa do Senhor. E quando nós falamos em ministério, todo mundo pensa que é uma coisa assim muito na frente, muito relevante. Meus amados irmãos, seja o que for, seja no evangelismo, seja na limpeza, seja na arrumação, seja naquilo que for, Deus te colocou, Deus te deu uma função. Mas muitas vezes não é o que a gente quer fazer. Às vezes a gente faz coisa que a gente não quer fazer. Sabe quanta coisa que eu faço que eu não quero fazer? Toda a minha vida foi assim. Toda a minha vida foi assim. Estou a falar da obra do Senhor. Quantas vezes me deparo a fazer com coisas que eu não queria fazer, não queria estar envolvido. Mas o Senhor trabalha de uma maneira e Ele coloca e é para fazer, e nós devemos pegar e abraçar por causa do bem do corpo de Cristo e para que Deus seja exaltado. Mas ninguém pode achar que não tem uma função, não tem um trabalho na obra do Senhor, não tem nada para fazer na igreja. Irmão, se você pensa assim, você está tão errado e tão falta de entendimento com a obra do Senhor, que eu fico sem perceber como é que você consegue achar que o reino de Deus vai avançar nesta terra sem que cada um de nós desenvolva o nosso trabalho e faça a nossa função. Meus amados irmãos, Deus não, jamais, Ele ia enviar o seu Filho para Ele verter o seu sangue no seu lugar, para você ficar sentado num banco de uma igreja, à espera que os outros façam a obra do Senhor por si. Deus nos salvou e nos deu uma missão, Deus nos salvou e nos deu um propósito, Deus nos trouxe a congregar neste lugar para que nós desenvolvamos uma atividade, assim como os membros do seu corpo, cada um deles foi colocado no corpo com uma função e um objetivo e uma razão. Assim é a mesma coisa que nós na igreja, no corpo de Cristo, na igreja local, cada um de nós tem uma função a desenvolver, e muitas vezes, meus amados irmãos, não é aquilo que a gente queria fazer, muitas vezes não é aquilo que a gente gostaria de fazer, mas Deus nos experimenta e nos trabalha e nos molda e nos aperfeiçoa para que o corpo de Cristo, para que a glória do Senhor seja exaltada sobre as nossas vidas. Eu não sei, meus amados irmãos, como é que hoje e a disposição que nós temos no culto leva às vezes a pensar isso. Mas, meus amados irmãos, a tradição é de tantos anos de nós falarmos assim e alguém estar e pregar e os irmãos responderem recebendo a mensagem, que eu não acho que mudarmos a estrutura da igreja iria ajudar em nada, mas muitos creem assim, eu não acho que isso iria ajudar em nada, aliás, ia criar confusão. Mas o facto de que muita gente pensa, porque a igreja é assim, você entra, você sentou e você ouviu uma mensagem e você foi embora para casa. Muita gente acha que ser igreja é isso. Isso não é ser igreja. Isso é uma parte do que é ser igreja, é uma parte importante, mas isso não resolve, isso não é o fim. Porque você chega numa sala de espetáculo ou num concerto, você senta desta mesma maneira e fica à espera de que alguma hora que vai começar, alguém vai chegar aqui, vai fazer qualquer coisa e você vai receber. Porque você chega na casa do espetáculo e é assim, você vai achar que chega na igreja é a mesma coisa. Tudo tem que estar planeado, tudo tem que estar preparado para você receber, no final você vai embora. Aí volta no próximo. Meus amados irmãos, isso é um espetáculo no mundo. Isso é quando você vai, quando os alunos, nem na escola os alunos é desesperado só fazer isso. Meus irmãos, não se deixem enganar pela maneira que você se senta na igreja, porque alguém na hora certa vai chegar aqui para pregar a palavra do Senhor, que a sua função na igreja é só chegar na hora do culto e ir embora, ao final, recebeu a palavra e está tudo feito. Ser parte do corpo de Cristo não é isso. Ser parte do corpo de Cristo é cuidarmos uns dos outros. Ser parte do corpo de Cristo é apoiarmos, ajudarmos e motivarmos uns aos outros e levarmos uns aos outros ao objetivo maior e mais importante, que é a glorificação do reino de Deus, da forma que nós nos unimos. Lembra que o mundo perceberá que somos discípulos de Cristo, da forma como nós nos amarmos uns aos outros, da forma como nós estabelecermos os parâmetros da glória e da bondade do Senhor em nossas vidas, em nossa união, em nossa comunhão. A Igreja de Cristo Jesus é algo tão extraordinário e tão maravilhoso, em que nós juntos, um grupo de pecadores remidos pelo sangue de Cristo, se apoiam, se ajudam e trabalham juntos. E diz o texto, versículo 26, quando um sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se alegram com ele. De maneira que nós trabalhamos juntos para um objetivo maior e mais importante. Meus amados irmãos, quão triste é quando você fala com pessoas de outros lugares,
Onde membresia da igreja significa zero, onde ninguém tem obrigação com ninguém, onde ninguém tem que dar contas a ninguém. Cada um vive do seu jeito, vai lá no domingo, recebe a mensagem e vai embora. A mensagem que eu mandei para os irmãos esta manhã, o pastor John MacArthur diz que tem 3.000 pessoas na igreja assistindo o culto que não são membros. Não é? E meus amados irmãos, olha a seriedade, a gravidade do problema. E ele aborda esse assunto, se você não ouviu a mensagem, por favor, ouça. E ele aborda esse assunto com muito pesar e muita dificuldade. Pessoas que vão só assistir, que vão embora. Que não querem ser parte, não querem se comprometer, não querem estar envolvidas no reino de Deus. Estão perdendo o tempo delas. E estão fazendo perder o tempo da igreja. Ser parte do corpo de Cristo, estar envolvido, conhecer um ao outro, ser capaz de chegar à beira de alguém, chorar com alguém, ser capaz de consolar alguém, ser capaz de participar das duas uns dos outros. Meus amados irmãos, nós temos uma obra grande a fazer. E como dizia Neemias, não tenho tempo de descer, eu tenho uma obra para fazer. Nós temos uma obra para fazer aqui em Montclair, Deus nos estabeleceu como igreja. Mas temos que começar a trabalhar primeiro dentro. O que é que nós somos? Como é que nós trabalhamos juntos? O que é que nós somos uns para com os outros? O que é que significa eu ser membro desta igreja? O que é que significa eu ser parte? Como é que eu desenvolvo? Como é que eu me preocupo? Como é que eu participo? Qual é a minha função? Se diante de Deus, meus amados irmãos, neste dia eu lhe desafio a você, pense diante de Deus, qual é a sua função no corpo de Cristo, aqui na igreja em Montclair? Qual é a sua função? Qual é a sua participação? O que é que você, como é que você é parte ou não? Meus amados irmãos, nós precisamos despertar para estas realidades. Nós não sabemos quanto tempo mais nós temos até a vinda de Jesus. Nós não sabemos quanto mais tempo vamos viver nesta terra. E é em comunhão, e é em amor, e é participando, e é nos esforçando que nós levamos o reino de Deus adiante. O texto termina dizendo: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Juntos somos o corpo de Cristo, juntos trabalhamos para o bem. Ninguém aqui é indispensável, ninguém aqui está por acaso. Mas juntos nós somos o corpo, mas individualmente somos membros. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de olhar qual é a minha função no reino de Deus como membro desta igreja local. Qual é a minha função? Será que a minha função, falando de mim, é só pregar e ir-me embora? Eu não acho. Eu não acho que é isso. É muito mais, vai muito para além disso, irmãos. A sua função é só chegar aqui, ouvir o culto e ir embora? Não, não pode ser. Tem muito mais que isso. Qual é a nossa função e a nossa participação no reino de Deus? Como é que é importante? Meus irmãos, uma vez eu estava a falar com uma pessoa e estávamos com uma dificuldade na igreja e a pessoa respondeu-me assim, e eu nunca mais esqueci, irmãos, vai há muitos anos, e do nada, irmãos, do nada, a pessoa disse-me assim: talvez a melhor coisa que seria fechar a igreja. Mas já há muitos anos isso. Bom, claro que essa pessoa com esse pensamento não está mais entre nós, claro. A pessoa que tem esse pensamento não está entre nós. Claro. Como se fosse uma coisa que a gente pode simplesmente desistir. Fecha o business. Vamos fechar. Vamos, meus amados irmãos. Você não pode fechar, porque isto não é um business. E ainda que fosse, não era seu business. Pertence a Cristo Jesus. Pertence ao Senhor de toda a glória. Você não pode simplesmente descartar, você não pode simplesmente ignorar. Você não pode simplesmente fazer de conta que não é parte. Você é parte do reino dos céus. E não é porque eu lhe estou a dizer que você é, porque o Espírito Santo está neste momento a trabalhar na sua vida, mostrando que você é parte, e eu sei isso. É porque Deus está trabalhando nas nossas vidas agora, Deus está nos mostrando o que nós devemos ser e como nos devemos comprometer com o reino de Deus nesta terra. E como é que nós nos comprometemos com o reino de Deus nesta terra? Sendo membros de verdade, ativos de verdade na casa do Senhor. Falando de Cristo aos outros e voltando à casa do Senhor com alegria, com prazer, amando os irmãos. Podemos ter chatice, podemos falar coisa que, irmãos, às vezes nós não devemos ter falado, podemos ter, mas também sabemos pedir perdão, também sabemos reconciliar.
e vivemos e crescemos para a glória do Senhor. Eu quero que você pense nisto, amados irmãos. Essas caras que você vê aí, daqui a pouco vamos lá fora, tomar café e tal, essas caras todas são as caras que você vai ver para todo sempre na eternidade. Então põe um sorriso, o teu irmão é capaz de não querer estar contigo lá. Faz um sorriso bonito. Dá um abraço no teu irmão, alegra-te com ele. Pensa no reino de Deus para além do que nós estamos a ver aqui. Meus amados irmãos, isto é um pedaço, você percebe que isto é um pedaço do céu. Eu vejo a igreja de Cristo sempre como um pedaço do céu, porque é esta igreja que vai morar lá. A diferença é que nós não vamos estar no corpo desta morte, nós não vamos ter os problemas que nós temos agora, nós iremos estar em perfeição, vivendo para sempre na glória do Senhor. E, meus amados irmãos, o meu desejo, o meu amor pela igreja é por causa de Cristo, entende? Irmão, eu amo vocês são muito especiais, vocês fazem coisas muito bonitas, às vezes vocês fazem coisas que realmente alegram o meu coração, mas entenda, por favor, que há para além disso, é o sangue de Cristo vertido em meu lugar, em vosso lugar, que nos une. Não é porque eu sou pastor da igreja, o pastor da igreja tem que amar a igreja, é lógico, mas não é porque eu sou pastor da igreja, é porque eu sou parte da igreja. Sou parte do reino dos céus, nós estamos juntos nisto, numa gloriosa missão. Então vamos nos envolver cada vez mais, vamos trabalhar cada vez mais, vamos estar juntos cada vez mais, vamos levar a carga uns dos outros, seguindo até ao rumo, até à glória, como sendo parte. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a entender estas verdades, que o Senhor trabalhe em nossas vidas verdadeiramente esta manhã, para que nós possamos perceber isto. Você olha do lado e diz assim: pastor, mas nós somos tão poucos, tem igreja lá que são tantos, podem fazer tantas coisas. Mas, irmãos, e se nós nos preocupássemos em trabalhar no que estamos aqui? Quantas vezes, meus amados irmãos, Satanás tem tentado destruir esta igreja? E tantos sabem, e tantos outros desconfiam. Porque pela Escritura é fácil de entender. Quantas vezes, meus amados irmãos, Satanás tem trabalhado contra a igreja aqui? Mas nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, porque somos a igreja de Cristo. Podem fazer o que quiser, mas não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. O próprio building, irmãos, era para estar fechado agora e ter sido vendido. Você percebe o agir de Deus na nossa igreja, irmãos? E às vezes nós ficamos perdidos com coisas. E às vezes deixamos que Satanás ponha coisas na nossa cabeça e nos divida. Eu estou a falar de mim, irmãos. Quantas vezes eu deixo que Satanás ponha coisa na minha cabeça e me perturbe? E depois eu lembro de coisas, ou às vezes eu tenho dificuldade para lembrar. E os que estavam aqui esta sexta-feira, vocês viram, meus amados irmãos, aquele irmão que veio até aqui. Porque da vez que ele esteve aqui antes, para cortar as árvores, um homem naquela idade, naquela condição física de dificuldade, ele não tem um ouvido e por isso ele não tem balanço. Ele já tem uma idade. E veio-nos ajudar a cortar as árvores. Ele ficou tão impressionado, e tal, tão impressionado com o que Deus fez connosco aqui, que ele até tem generosamente ofertado para a nossa igreja. Por várias vezes. E ele disse-me assim, ele telefonou-me e disse: pastor Paulo, eu queria tanto mostrar o edifício à minha esposa. Ele mora um pouco distante. Eu disse: não, claro, por favor, venha. Aí ele veio na semana passada, na sexta-feira, quando eu cheguei aqui, ele estava ali fora a tirar fotos à igreja com a esposa. E ele estava a contar o testemunho. Ele está tão entusiasmado com o que Deus fez aqui. Ele está tão entusiasmado. Ele trouxe a palavra para os jovens e foi uma bênção tão grande, para os jovens e para os irmãos que teve, foi uma bênção tão grande, foi tão maravilhoso. E é impressionante como aquele homem está tão maravilhado como Deus colocou a sua mão e quanto Deus ama esta igreja. Eu precisei de ouvir o entusiasmo dele na sexta-feira para ser lembrado do amor de Deus para esta igreja local. E este amor de Deus para esta igreja local não é maior do que o amor de Deus pela igreja de todos os tempos, porque ele enviou o seu próprio filho, mas especificamente por nós. Deus lembrou de nós, lá, a ter o café em cima do armário azul da irmã Maria, eu chamo a irmã da irmã Maria, do armário azul lá naquele, em frente lá ao banheiro. Deus lembrou de nós lá, da nossa fidelidade a Ele, e nos trouxe até este lugar. E daqui nos vai levar ao céu. Você entende o amor de Deus por esta igreja local? Eu nunca vi nada assim. Eu nunca vi nada assim. Olhe como o edifício era, olhe como ele está. Olhe o que Deus tem feito em nosso favor. Veja quanto Deus nos ama. Deus ama esta igreja local. E o seu cuidado para conosco tem sido extraordinário.
E você que é membro desta igreja, se esforce e se envolva. Primeiro porque você não é indispensável. Se você é mão, Deus te colocou como mão. Se você é pé, Deus te colocou como pé. Agora, se você está a ficar aí desocupado demais e não sabe o que é que você é, se envolva no reino de Deus. Se envolva na obra do Senhor. Se envolva estando presente nos cultos. Se envolva estando presente nas atividades. Se envolva no reino de Deus mais e mais e mais. E você verá a glória do Senhor e terá grande prazer no que Deus está fazendo neste lugar. Meus amados irmãos, eu já falei isso várias vezes e tenho que terminar, né? Eu já falei isso várias vezes. Esta é a igreja que canta mais bonito. Esta é a igreja da gente mais bonita. E alguns estão a pensar, claro, está a esposa e os filhos, lógico, não é? Não, não é só isso, é mesmo. Esta é a igreja que eu amo mais, irmãos, eu não trocaria por lugar nenhum. O prazer e a alegria de estarmos juntos, a forma como nós trabalhamos. Não deixemos Satanás dominar, irmãos. Minar, dominar ele não domina, minar. Não deixe Satanás vir tirar coisa de nós. Está repreendido em nome de Jesus. E eu não sou de ficar a falar essas expressões, você sabe, você conhece. Eu não uso isto de qualquer maneira. Mas Satanás está repreendido. Satanás fora do nosso meio. Não deixe Satanás dominar a sua mente. Não deixe Satanás vir aqui com coisa aqui no nosso meio. Nós somos o corpo de Cristo, nós fomos lavados e resgatados pelo sangue de Jesus. A igreja pertence a Ele. E enquanto nós devemos fazer este compromisso, enquanto nós estivermos aqui, Satanás não tem qualquer interferência aqui no nosso meio. Ponha para fora e glorifica Deus, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é bondoso para conosco. Queria terminar só com uma reflexão muito rápida. Este é um dia muito especial para a nossa igreja local, em que juntamos mais membros à plena comunhão. Que Deus em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, nos guie e encoraje a receber estes irmãos em amor, e que eles possam, sendo parte da igreja, se envolver na obra do Senhor, pois há trabalho para todos, tanto no serviço uns aos outros, como à obra do Senhor, no que respeita ao avanço do seu reino aqui nesta terra, através do Ministério Philadelphia Montclair, para a glória e exaltação daquele que é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua graça e bondade. Obrigado, ó Deus, pela tua presença em nossas vidas. Guia-nos, ó Deus, e ajuda-nos a perceber a importância do corpo de Cristo. Te louvamos e te adoramos. Só o Senhor é Deus, digno de louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa nos trazer consolação e o Senhor ser glorificado. Amém. Os irmãos podem ficar sentados.